Muito boa noite, irmãos, bem-vindos. É um privilégio poder estar aqui convosco mais uma vez. Antes de começar, eu gostaria de fazer, digamos, alguma publicidade, entre aspas. Tenho aqui nas minhas mãos este livro, não sei se os irmãos já conhecem este livro, chama-se Segredos de Daniel, o título, e o subtítulo é Sabedoria e Sonhos de um Príncipe no Exílio. Pois bem, este livro foi publicado recentemente pela Casa Publicadora Brasileira e é um comentário quase exaustivo ao livro de Daniel, capítulo por capítulo. Deixem-me dizer-vos que este livro, embora tenha sido publicado pelo Brasil em português há pouco tempo, eu conheci este livro pela primeira vez quando a edição original em francês foi publicada em 1993. Faço umas contas, portanto já lá vão 26 anos. E este livro fascinou-me desde a primeira hora que o vi. E a primeira coisa que me fascinou neste livro foi a interpretação que o autor faz de Daniel 11. E é interessante que isto tem uma justificação também, e a justificação é a seguinte. Eu estava a fazer o curso de Teologia em Colões e o nosso professor, que até era português, o professor Teófilo Ferreira, alguns de vós o conheceis, ele, então na disciplina de Daniel, ele deu-nos Daniel 1, depois Daniel 2, tudo bem explicadinho, Daniel 3, Daniel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E quando chegou a Daniel 11, nunca mais me esqueço, ele disse assim, bom, uma vez que Daniel 11 se presta a várias interpretações, nós vamos passar à frente e vamos para Daniel 12. Aquilo ficou-me assim um bocadinho atravessado na garganta, como se costuma dizer, e pronto, eu queria conhecer também Daniel 11. Entretanto, como as coisas são, não muito tempo depois aparece na biblioteca em Colões, e sabem, quando lá chegava um livro novo, eles colocavam um livro à entrada da biblioteca e para os alunos se aperceberem das novas obras que chegavam. Eu ia entrar e houve um livro que me chamou a atenção. Era este, não com esta capa, era com outra capa. E eu comecei a desfolhar e há sempre três coisas que eu via num livro. A data de publicação, para ver se era recente ou não, em princípio era. Depois o autor e a casa editora. Então eu vi que o autor era adventista, o livro tinha acabado de ser publicado e a casa editora era a Casa Publicadora Adventista em França. E então comecei-me a perceber pelo sumário que era um livro de comentário ao livro de Daniela. Imaginem qual foi, quando eu me apercebi que era um livro com 12 capítulos, exatamente um capítulo para cada capítulo do livro de Daniel. O que é que vocês acham que eu fiz? Fui logo ao capítulo 11. Porque tinha ficado com aquela necessidade, portanto, do professor não ter explicado, e vou-vos dizer, desde que eu li aquilo que o autor diz aqui sobre Daniel 11, eu fiquei rendido, e até o dia de hoje. Já passaram 26 anos, entretanto este livro foi publicado em inglês, no ano 2000, nos Estados Unidos, e agora foi no Brasil em português, de modo que este livro é o livro que eu recomendo, e este livro é o livro base, digamos, que tem servido para os meus seminários de Daniel, Segredos de Daniel. Ok? Agora, vem aí brevemente, os irmãos, alguns já devem ter, o próximo trimensário. E já repararam qual é o título do próximo trimensário? Daniel. Portanto, não há desculpas para ninguém ficar a conhecer bem o livro de Daniel. E já estive a ver, está muito bom este trimensário. Já estudei a primeira lição, mas do que eu vi está muito bom. O teólogo que o escreve é de língua portuguesa, é um teólogo brasileiro, Elias Brasil de Souza. E é interessante, portanto, que a divisão que irá ser contemplada pelas ofertas deste trimestre é exatamente a nossa, a divisão intereuropeia. De modo que aqui está mais uma razão para estudar o livro de Daniel. E, finalmente, não tem a ver com o livro de Daniel, mas tem a ver com as nossas doutrinas fundamentais. Este livro é a última edição, esta é a edição, a versão brasileira, Nisto Cremos. Aqui em Portugal só foi publicado uma vez este livro, que foi em 1989. Já lá vão, portanto, 30 anos. E desde então eu não tenho conhecimento de ter sido novamente reeditado essa publicação. Entretanto, uma nova crença fundamental foi acrescentada, inicialmente eram 27, agora temos 28 crenças fundamentais. Esta é a última edição e com as revisões que foram feitas na sessão da Conferência Geral de 2015. E deixa-me dizer que essas revisões foram muito positivas. Porque havia algumas crenças que tinham assim uma linguagem, não era incorreta, mas que se prestava aquilo que os americanos chamam loopholes, ou seja, brechas na lei. E havia alguns que estavam a aproveitar-se dessas brechas para se desviar da ortodoxia das nossas doutrinas. Pois bem, essas brechas foram fechadas. E, portanto, aqui está um livro que eu recomendo a 100%. Portanto, é o livro
como diz aqui o subtítulo, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porquê é que eu recomendo um livro deste? Sabem, há muita confusão hoje em dia, infelizmente. E eu acredito que à medida que nós vamos andando no tempo, cada vez mais a confusão será maior, mesmo dentro do nosso seio. Então, irmãos, para nós sabermos qual é a posição oficial da Igreja, convém ter uma obra de referência, e esta é uma obra de referência. Quando os irmãos têm dúvidas sobre uma qualquer doutrina, porque às vezes ouço mesmo dizer, então, mas eu já ouvi um pastor dizer isto, outro pastor diz aquilo, afinal, acredito em quem? Pois bem, vão às referências-chave. E aqui está um livro que é uma referência para todos os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial. Portanto, se quiserem uma referência, aqui está. Sabem, isto nós não consideramos como adventistas isto nenhum catecismo, atenção, porque logo na introdução deste livro diz que os adventistas têm um e um único credo, a Bíblia e a Bíblia só, ok? No entanto, já lá vão uns anos também, eu era estudante de Teologia, eu comprei, na altura em França, o Catecismo da Igreja Católica. E sabem porquê? Porque também dentro da Igreja Católica há várias opiniões, portanto não há uma homogeneidade de opiniões, há uma grande heterogeneidade. Então, para saber exatamente o que é o pensamento oficial da Igreja Católica, eu vou ao compêndio, ao Catecismo. Isso é o melhor, porque quando vocês têm dúvidas, então, mas a tal indivíduo é católico, diz uma coisa, o outro também é católico, diz outra, não interessa, esqueçam as opiniões pessoais, vão às fontes oficiais. Nas fontes oficiais aí, portanto, é assinado pelo Papa, portanto sabemos que é a posição oficial da Igreja Católica, está naquele livro. Querem conhecer a posição oficial da Igreja Adventista? Está aqui. Ok? Muito simples. Muito bem, eu hoje tenho um objetivo um bocadinho, vamos lá ver se eu consigo. Eu queria hoje estudar convosco Daniel 5 e Daniel 6. Ok? Para ficarmos exatamente a meio do livro de Daniel e depois em janeiro, quando retomássemos, entrávamos na segunda metade do livro de Daniel. Abram então as vossas Bíblias, irmãos, em Daniel capítulo 5. Estes capítulos também são relativamente fáceis de interpretar, porque são capítulos históricos. Lembram-se de eu ter dito que o livro de Daniel é dividido basicamente em duas grandes partes, a parte histórica e a parte profética, se bem que a parte profética, a parte histórica, aliás, também tem muito de profecia através da tipologia. Lembram-se de eu ter dito isso? O que é a tipologia? É nós pegarmos em histórias, em acontecimentos e, embora reconheçamos que esses acontecimentos foram acontecimentos literais, eles ensinam-nos lições para o tempo do fim. Vejam, por exemplo, aquilo que nós temos andado a ver, nomeadamente nas histórias de Daniel 3 e mesmo Daniel 4, ok? Então, abram as vossas Bíblias em Daniel no capítulo 5 e vamos começar então a analisar o capítulo 5 de Daniel. Muito bem, deixem-me dizer-vos que em termos de tempo, nós estamos aqui, portanto, estes acontecimentos aqui descritos no capítulo 5 foram acontecimentos que tiveram lugar exatamente na noite que precedeu o quê? Quem é que sabe? A destruição de Babilónia. Portanto, estamos no ano, quem é que sabe? Que ano é que Babilónia caiu? Mais um, 539. Ok, 539 a.C. Foi lá quase perto. Ok, 539 a.C. Foi o ano em que Babilónia caiu. Então diz-nos aqui, logo no versículo 1, o rei Belsazar, lembram-se de eu vos ter dito que o nome babilónico que foi dado a Daniel era que nome? Beltesazar. Mas o nome correto deveria ser seguramente Belsazar. Só que Daniel, ao escrever o seu livro, o que é que ele fez? Lembram-se? Eu até apresentei a distorção em PowerPoint. Portanto, os nomes babilónicos foram todos eles distorcidos. E houve uma intenção nisso. Era distorcer o nome dos deuses associados aos nomes babilónicos que eles receberam. Era como que uma reação de defesa a dizer, nós não nos identificamos com os deuses de Babilónia. Portanto, isso foi o que Daniel e os seus companheiros fizeram. Portanto, o nome correto deveria ser Belsazar. E o nome deste rei babilónico, já agora, já vos disse, mas repito, este homem, segundo os eruditos, não era filho, mas era sim neto do rei Nabucodonosor. Ok? Embora aqui venham várias referências que chamem filho, mas sabem porque é que isso acontece? Normalmente na Bíblia, filho muitas vezes não tem o sentido que nós habitualmente lhe damos. Filho significa simplesmente um descendente. Pode ser até o descendente da terceira, quarta geração, mas é filho. Isto no pensamento bíblico é assim que se
portanto, que acontece. Muito bem, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Imaginem um banquete com 1000 pessoas, ou mais. Aquilo devia ser uma festa, digamos, à brava, não é? Uma festa rija. Versículo 2. Mandou Belsazar... Desculpem, em versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho... E certamente, enquanto ele apreciava o vinho já deve ter começado a fazer efeito na sua mente, não é? O que é que ele fez? Uma coisa que não deveria ter feito. O que é que ele fez? Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, cá está, a primeira referência neste capítulo a Nabucodonosor como sendo pai, mas era o avô, na realidade, tirara do templo que estava em Jerusalém. Recordam-se que uma das coisas que nós vimos relativamente ao facto de Nabucodonosor ter podido entrar no templo em Jerusalém e ter levado utensílios, porque é que foi? Porque é que isso aconteceu? Recordam-se? Exatamente, porque Deus já não estava lá no seu templo. Deus já se tinha retirado. E tinha-se retirado na forma daquela nuvem, que era a glória do Senhor, e essa glória do Senhor foi acompanhada ou foi levada, digamos, por guardas de honra, digamos assim, que eram querumbins, foi levada até sair do lugar santíssimo até à entrada do templo, e depois da entrada do templo foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Séculos mais tarde, desculpem a minha repetição, Jesus vai fazer a mesma coisa em pessoa. Jesus está lá, ensina várias coisas e começa a indicar várias parábolas, entre elas a parábola da figueira que secou, e depois diz: a vossa casa vos ficará deserta. O que é que Jesus queria dizer com isso? Que também, naquela altura, a casa do Senhor iria ficar deserta da presença do Senhor. Então Jesus sai para a entrada do templo, há ali um pequeno diálogo com os discípulos, e dali ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Processou-se a mesma coisa, recordam-se disso? Muito bem, então este Nabucodonosor tinha realmente entrado no templo em Jerusalém, tinha pegado nos utensílios e os tinha levado para a Babilónia. Pois bem, estes utensílios ficaram lá guardados na casa do seu Deus, conforme vimos no capítulo 1 de Daniel, e neste momento, este seu neto, o que é que ele vai fazer? Ele vai então mandar trazer esses utensílios. Ora, o que é que vocês acham, assim a priori, sem ler mais nada, o que é que vocês acham que estaria na motivação deste rei Belsazar em mandar trazer esses utensílios? Certamente que neste banquete ele queria exaltar a glória e o poder de Babilónia, e reparem, ao trazer aqueles utensílios, sabe o que é que ele queria fazer? Ele queria demonstrar que os deuses de Babilónia que estavam a ser adorados, já iremos ver, eram superiores inclusivamente ao Deus de Israel, porque o seu antepassado tinha conseguido ir lá a Israel e não teve oposição nenhuma do seu Deus. Bom, ele também não estava lá, não é? E trouxe todos os utensílios da casa sagrada para Babilónia. Então diz assim, vou ler mais uma vez do início, versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Portanto, aqui o texto é muito explícito, dizer de onde é que vieram esses utensílios, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Irmãos, estes utensílios tinham sido dedicados a quem inicialmente? Dedicados a Deus e ao serviço para Deus, certo? E agora, estes que estavam aqui a ser utilizados para um objetivo profano. O que é que aconteceu? Versículo 4, olhem aqui, beberam o vinho e deram louvores a quem? Cá está, aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então reparem, nesta festa, neste banquete, eu até lhe chamaria uma orgia espiritual. Nesta orgia espiritual, eles estavam então a dar louvores a quem? Aos deuses de Babilónia, conforme este texto nos diz claramente. E já repararam nos metais aqui mencionados? Faz-vos recordar alguma coisa estes metais? Olhem aqui, ouro, prata, bronze, ferro e por último fala da pedra. Todos esses elementos estão aonde? No sonho que Nabucodonosor viu em Daniel 2. Mas há aqui um elemento, não sei se repararam também, há aqui um elemento que estava na estátua e que aqui não aparece. Qual deles é? É o barro, exatamente, o barro de oleiro. E porquê que vocês acham que não está aqui o barro? Lembram-se o que é que o barro significa? O barro simboliza quem? O povo de Deus, exatamente. O povo de Deus não pode estar aqui representado.
Porque o que está aqui representado é apenas símbolos de entidades pagãs. O povo de Deus não está aqui representado. É um detalhe interessante. Versículo 5. No mesmo instante, ou seja, no instante em que eles estavam lá todos adorando aqueles deuses de Babilónia, não é? No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro. Interessante aqui este pormenor, defronte do candeeiro. Havia lá um candeeiro qualquer e defronte desse candeeiro aparecem lá esses, como diz aqui, portanto, dedos de mão de homem. O que é que isto significa? Que provavelmente a sala tinha sítios mais iluminados, onde estavam os candeeiros, e outros menos iluminados. Pois bem, os dedos da mão de homem não apareceram num local menos iluminado, foi exatamente num local mais iluminado. O que é que isto pressupõe? Que era mesmo para que todos pudessem tomar consciência de que estavam ali aqueles dedos a escrever. Então diz assim, e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real, e aqui caiadura faz-nos pensar numa parede branca, portanto, que imediatamente, portanto, dá contraste, não é? Diante da luz. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Versículo 6. Ui, agora aqui o cenário muda de figura. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Sabem uma coisa, irmãos? Eu vou-vos dizer uma coisa. Não é uma ideia minha. Aliás, quem sou eu para estar... Mas o autor deste livro, que é, já agora, não disse o nome, é um professor, ele é de nacionalidade francesa, Jacques Ducan, mas é de origem judaica. Ele conhece muito bem o hebraico. Ele ainda é professor na Universidade de Andrews, que é, digamos, a instituição topo de gama do ensino adventista no mundo. Ele é professor de Antigo Testamento da Universidade de Andrews. Ele já foi professor de Colonge. Ele tem um doutoramento na Universidade de Estrasburgo e conhece muito bem, como eu vos disse, mas não seja pelo facto que ele é judeu, o hebraico. E este homem já esteve cá em Portugal numa convenção pastoral, foi aqui há uns anos atrás. Na altura eu até peguei no meu livro original em francês e dei para ele, e ele pôs lá a sua assinatura. E quando ele esteve connosco, ele estava a comentar este texto e ele diz-nos que o texto tem lá uma particularidade que as traduções ocultaram. Provavelmente por pudor, os tradutores não escreveram isso. Mas ele diz que no texto original existe lá um pormenor que dá a entender, desculpem-me aquilo que eu vou dizer, mas foi o que ele disse e é verdade, que quando o rei Belsazar viu isto tudo, borrou-se todo. Imaginem, vocês estão a ver toda aquela pompa e circunstância, aquele rei cheio de vaidade, cheio de orgulho, e de repente todas as pessoas ali, os convidados, a perceberem que ele está todo borrado. Imaginem o cheiro que lá deve ter sido realmente uma situação caricata, não é? Mas mostra que ele ficou em pânico. Ele ficou em pânico. E sabem que muitas vezes o pânico leva a isso, a uma descarga involuntária, quer da urina, quer das fezes. Ok? E, portanto, foi o que lhe aconteceu seguramente. Segundo, reparem, volto a dizer, a ideia não é minha, é do autor deste livro. Ok? E então, diz logo o versículo 7, que, imaginem aqui, por exemplo, reparem aqui o texto, pelo menos nas nossas versões, diz, os seus joelhos batiam um no outro. Reparem, o homem estava todo... Quer dizer, isto entrou em pânico completo. Reparem, isto mostra como os homens podem brincar com Deus, os homens podem desafiar Deus, mas quando Deus se manifesta, até se manifesta de forma muito simples, reparem aqui, nem foi a glória de Deus que se manifestou por aí além, apenas os dedos de uma mão, mas foi o suficiente para Belsazar ter percebido logo que aquela mão não era a mão de qualquer ser, era uma mão de um ser sobrenatural. E ele percebeu claramente que aquilo era uma mensagem vinda dos céus, e quando ele se apercebeu disso, ele entrou em pânico. Os homens podem desafiar, como eu estava a dizer, Deus, às vezes quiserem, mas olhem, quando Deus se manifesta, esses homens tremem. E, irmãos, muitas vezes, quantas vezes nós cristãos, nós somos crentes, nós que acreditamos em Deus, somos gozados, ridicularizados, sei lá, dizem todas as coisas e mais algumas de nós, mas vou-vos dizer uma coisa, todos aqueles que gozam com Deus, um dia, vão estar como este rei esteve. Eles vão tremer, eles vão se borrar todos. Eles vão até clamar às rochas e aos rochedos que caiam sobre eles, porque eles não podem suportar a glória de Deus. Irmãos, não se preocupem com aquilo que possam dizer de vós. Não se preocupem, se isso sim, em estar ou em permanecer nos caminhos do Senhor.
O que os outros dizem, deixá-los dizer. Eles um dia terão que dar contas a Deus daquilo que disseram. A menos que se arrependam. E oxalá que muitos deles se venham a arrepender. Porque Deus aceita todos aqueles que genuinamente se arrependem e se entregam a Ele. Mas se não se arrependerem, o fim deles será uma desgraça. E portanto, eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos, eu cada vez mais, em vez de ter raiva dos ímpios, sobretudo quando eles nos tratam mal, eu tenho dó, misericórdia, porque não merecem outra coisa. Eles são desgraçados e não sabem que são desgraçados. Então reparem, aqui o rei Belsazar, entretanto ele ordenou em voz alta, eu posso imaginar esta voz alta se calhar foi a gritar, porque ele estava em estado de pânico, não se esqueçam. Então diz, o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, mais uma vez, a mesma lista que nós já conhecemos do capítulo 2. Lembram-se? Os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilónia, qualquer que ler esta escritura, e o que é que isto pressupõe? Que a escritura não era decifrável, ou seja, ele estava lá escrito alguma coisa, mas ele não sabia o que é que lá estava escrito. Seria outra língua, seria palavras que ele não conhecia, não sabemos, mas era indecifrável para ele. Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. É interessante aqui este pormenor, mas antes de entrar neste pormenor, já agora, Babilónia gosta de recompensar todos aqueles que são fiéis a ela e aos seus princípios. Reparem, e isto é uma contrafação daquilo que Deus faz com os seus fiéis. Sabem, ao longo das páginas das Escrituras nós encontramos que Deus favorece todos aqueles que o seguem, todos aqueles que querem fazer a sua vontade, verdade ou não? Todos nós aqui temos mais do que evidências na nossa vida de que Deus abençoa todos aqueles que o seguem. Pois bem, o diabo também faz o mesmo aos seus seguidores, também lhes dá prémios. Só que os prémios que Satanás tem para oferecer nem se comparam com aqueles que Deus tem para oferecer. Porque reparem, há uma grande diferença. O diabo pode nos oferecer muitas coisas nesta vida, mas Deus oferece muito mais do que aquilo que pode ser oferecido nesta vida. Ele inclusivamente oferece-nos a vida por vir, a vida eterna. Então reparem, há aqui então esta declaração do rei Belsazar, que iria dar, portanto, estas recompensas a quem decifrasse isto. E então diz, e o pormenor que eu queria dizer é que ele diz aqui, o terceiro no meu reino. Porque o terceiro e não o segundo? Lembram-se que quando José foi elevado à posição que foi, ele foi elevado à segunda posição. Em primeiro lugar estava o faraó, obviamente, e José ficou na segunda. Porquê que aqui ele diz terceira posição e não a segunda? Porque já vão ver quem é que provavelmente estaria na segunda posição. Ele, rei, estaria na primeira, havia um outro personagem que iremos ver que estaria na segunda, e então a pessoa que agora lhe revelasse isto ficaria na terceira posição do reino. Ok? Já vamos ver quem é. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a Escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. E agora eu pergunto, onde é que aparece aqui Daniel? Não era Daniel um sábio de Babilónia? Ele tinha sido elevado à condição de sábio no capítulo 1, lembram-se? E porquê que Daniel não é chamado? Lembram-se que já no capítulo 2 Nabucodonosor não tinha chamado a Daniel e aos seus companheiros? Todos os 4 eram considerados sábios em Babilónia. Mas Nabucodonosor não tinha mandado chamar a nenhum deles. Porquê? Lembram-se o comentário que eu já tinha feito? Porque certamente Nabucodonosor saberia que Daniel iria dar uma interpretação verdadeira que pudesse não lhe agradar. Sabem, as pessoas às vezes podem até dar a entender que querem conhecer a verdade, mas no fundo não querem confrontar-se com a verdade. Sabem porquê? Porque ao serem confrontados com a verdade, muitas vezes isso incomoda-os. E eles não querem sentir esse incómodo. Então, com este rei Belsazar terá acontecido seguramente a mesma coisa. Ele sabia que Daniel estaria lá, disponível, para poder dar o seu contributo, mas não o manda chamar. E não manda chamar porquê? Porque ele sabe seguramente que Daniel iria trazer más notícias. Então ele manda chamar os outros. Só que os outros, conforme diz aqui, também não puderam fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei de Belsazar e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. Ou seja, se ele já estava em pânico, agora fica em pânico ao quadrado. Quer dizer, ainda fica pior. Versículo 10. A rainha mãe, cá está. Esta é a personagem que seguramente estaria em segundo lugar no reino. Quem era esta rainha mãe? Bom, reparem no termo rainha mãe. Se fosse rainha, podia-se pensar em quem? Pois bem, podia-se pensar
na mulher do próprio rei, ou seja, na esposa de Belsazar. Mas esta designação rainha-mãe, sobretudo o termo mãe, mostra que seria uma senhora que já mais idosa, certo? Ora bem, a maior parte dos eruditos acredita que esta rainha-mãe não seria nada mais, nada menos do que a própria esposa do falecido Nabucodonosor. E reparem, se esse é o facto, portanto não há certezas a 100%, mas todas as evidências apontam para isso, se esse era o facto, então esta senhora, pelo relacionamento que o seu marido Nabucodonosor tinha tido com Daniel, sabia muito bem quem era Daniel. Ela seguramente que estava ao corrente. E reparem, por aquilo que ela vai dizer ao seu neto, ela sabe, e já agora, por falarem em neto, sabem que Belsazar, eu tenho aqui uma nota que diz que era pela mãe neto de Nabucodonosor. Este tinha morrido com 104 anos, Nabucodonosor, 104 anos, em 562, e Belsazar teria 26 anos nesta altura, e estávamos no ano de 539. Portanto, 26 anos, era um jovem, Belsazar. A senhora, portanto, a rainha-mãe, obviamente seria uma senhora, reparem, se o marido tinha morrido já uns anos antes, com 104 anos, imaginem a idade desta senhora, portanto, teria seguramente uma idade avançada. Faz lembrar a rainha de Inglaterra, não é? A senhora lá se mantém, não é? Pequenita e tal, mas lá vai andando e caminhando, enfim. Muito bem, a rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, ou seja, ela tomou conhecimento da grande agitação, da grande preocupação que estava a acontecer com o rei e com os seus grandes. O que é que ela fez? Entrou na casa do banquete e disse... Reparem, porquê é que ela pode entrar assim derrompante na casa do banquete? Já agora, recordam-se que no livro de Esther, apesar de Esther já ter sido elevada à condição de rainha, ela própria diz, vamos recordar esse texto, vamos ao livro de Esther, capítulo 4 e versículo 11. Esther, capítulo 4 e versículo 11. Antes de Salmos e antes de Jó, temos o livro de Esther. Esther, capítulo 4 e versículo 11. Diz assim... Vamos ler o 10 também. Então respondeu Esther a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salve se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Reparem, ela já estava aqui na condição de rainha, e mesmo assim... Na condição de rainha, ela não tinha permissão para entrar de qualquer maneira diante do rei. Era uma prática dos povos do Antigo Médio Oriente. É verdade que aqui, nos tempos de Esther, já estamos nos tempos do Império Medo-Persa, e aqui no texto que estamos a analisar de Daniel 5, estamos no tempo do Império precedente, do Império de Babilónia. Mas é provável que esta prática existisse também em Babilónia. Ora, sendo assim, e o facto desta rainha-mãe ter entrado ali, mostra que ela tinha uma posição de grande autoridade no reino. Porque não era qualquer pessoa que podia entrar assim, de qualquer maneira, ali na sala. Ela fê-lo. E, portanto, isto mostra o poder que ela tinha, a autoridade que ela tinha. E então, voltando ao nosso texto em Daniel 5, 10, diz assim: a rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se muda o teu semblante. E porquê que ela está tão confiante em apaziguar a situação, em trazer calma à situação? Repare o que é que ela vai dizer no versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Recordam-se no passado capítulo nós vimos que Nabucodonosor, antes da sua conversão, também disse o mesmo de Daniel. Eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos. Ele não era um homem convertido ainda na altura. E ele teimava, era teimoso e teimava em persistir que Daniel, em vez de reconhecer que tinha o espírito do Deus vivo, do Deus Criador, dizia que tinha o espírito dos deuses santos. Pois bem, esta senhora estava afetada por essa mentalidade de Babilónia. Mas diz, tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, olhem como ela sabe bem, nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, reparem, aqui por 3 vezes ela faz referência a Nabucodonosor como sendo o pai, ou seja, o seu ancestral. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Eu pergunto, vocês acham que Belsazar não sabia quem era o chefe dos magos? Se sabia. Só que
Ele não se interessou. Versículo 12. Porquanto o Espírito é excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. A senhora sabia do que estava a dizer, sim ou não? Ela sabia. Ela sabia do que estava a dizer. Ela ainda não sabia, reparem, Daniel ainda não tinha sido chamada à presença do rei e já ela está a dizer, chamem-no que ele vai dar a resposta. Ela tinha certeza de quem era Daniel. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel. Agora reparem na forma de o rei abordar Daniel. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Olhem a forma como ele fala. É uma forma assim um bocadinho desprezível. Tu és dos cativos de Judá, como quem diz, tu és de uma classe inferior. Prestas para alguma coisa para vires aqui revelar o que eu preciso? Reparem, é mesmo aquele espírito de quê? De desprezar os servos de Deus. E pode-se usar muitas formas para desprezar os servos de Deus. E esta é uma forma, digamos assim, desprezível de tratar. E reparem que eu creio que ele sabia muito bem quem era Daniel, mas aquilo faz de conta que não conhece o seu homónimo. Até podemos dizer assim, porquê? Porque Daniel tinha o mesmo nome babilónico dele próprio. Não se esqueçam que Beltesazar é a perversão do nome que Daniel terá introduzido no texto. Versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Bom, aqui nós não podemos afirmar a pé juntos se ele realmente, antes do testemunho da rainha-mãe, já tinha conhecimento. O mais provável é que tivesse. Porque reparem, quando ele diz, és tu daqueles dos cativos de Judá, ele sabe alguma coisa a respeito de Daniel. Só que aqui, o que é que ele dá a entender? Ele dá a entender, portanto, que, pronto, sabe agora o que sabe, mas porque a rainha-mãe acabou de lhe dizer. Então ele diz assim, acabam de ser introduzidos, versículo 15, à minha presença os sábios e os encantadores, para ler esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Reparem, mais uma vez, é a terceira vez na história de Babilónia que os sábios não conseguem dar a interpretação a mensagens que vêm do céu. A primeira vez é o sonho que Nabucodonosor teve e que vem relatado no capítulo 2. A segunda vez é o sonho que também Nabucodonosor recebeu, que vem relatado no capítulo 4. E agora, a terceira vez, é esta escritura na parede branca que foi dada ao rei Beltesazar. E em nenhuma das três vezes os sábios conseguiram decifrar a mensagem vinda de Deus. Sabe o que é que isto significa? Aqueles que não são de Deus não conseguem discernir as mensagens que vêm de Deus. Irmãos, para mim esta é a lição mais importante que nós podemos tirar. Volto a dizer, aqueles que não são de Deus não conseguem discernir as mensagens que vêm de Deus. E embora esta minha afirmação possa parecer muito bonita, alguns poderão pensar, bom, sim senhor, aquilo que o pastor acabou de dizer é muito bonito, mas e fundamento para isso? Eu vou-vos dar. Venham comigo ver um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, mantenham as vossas Bíblias abertas aí onde está, e venham comigo a 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E no versículo 14, Paulo diz aqui o seguinte, muito importante aquilo que o apóstolo Paulo aqui refere, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são quê? O que é que lá diz? Porque lhe são loucura. E quê? O que é que diz a seguir? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Já agora, no versículo 15, Paulo fala aqui de um outro homem. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Irmãos, eu vou-vos revelar algo que para mim foi absolutamente... Foi uma revelação extraordinária. Reparem, quando Paulo, no versículo 14, faz referência ao homem natural, no original grego, a palavra para natural, que foi traduzido por natural, é o homem psikikos. Ora, essa palavra psikikos vem da palavra grega, de uma raiz grega, que é a palavra psique. Esta palavra vocês conhecem, seguramente.
É da palavra psique que vem a palavra psicologia, psicológico. E o que é que a palavra psique significa? A palavra psique significa mente. Ao passo que a expressão que Paulo utiliza no versículo 15, o homem espiritual, o termo grego que está no original é o homem pneumatikos. E pneumatikos vem de pneuma. E pneuma quer dizer espírito. Então não sei se vocês estão a perceber, eu vou explicar melhor. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que funciona apenas e só com a sua psique, ou seja, com a sua mente. Ao passo que o homem natural funciona com a sua psique, etc., só que a psique dele está auxiliada pelo pneuma, pelo Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença. Irmãos, perceberam? Porquê que há diferenças de compreensão em matéria espiritual? Porque uns são homens naturais, que só funcionam com a sua psique, outros funcionam também com a sua psique, mas têm por detrás deles o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria, a auxiliar a mente desses homens. Irmãos, isso faz toda a diferença, mas toda a diferença deste mundo. E Paulo está aqui a dizer, e leiam mais uma vez comigo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E porquê que ele não aceita? Porque nem sequer pode entendê-las. E não podem entendê-las porquê? Porque elas se discernem como? Espiritualmente. O que é que se quer dizer? Discernem-se apenas espiritualmente, ou seja, com a ajuda do Espírito. Se o Espírito não está na mente dessa pessoa, como é que ele pode discernir? Não pode, simplesmente. E Deus até pode enviar mensagens a essas pessoas, só que se as pessoas não estiverem abertas na sua mente à recepção do Espírito Santo, não chegam lá. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, isto para mim foi de uma enorme ajuda para me ajudar no meu relacionamento com as pessoas. Muitas vezes eu procurava argumentar, tentar fazer as pessoas compreender isto, explicar-lhes aquilo, até que finalmente eu cheguei à conclusão que não, é tempo perdido às vezes. Porquê? Porque se a pessoa não tiver realmente o Espírito de Deus no seu coração, os irmãos podem tentar as vezes que quiserem, das formas que quiserem, não resulta. Para usar uma expressão bem portuguesa, é malhar em ferro frio. Vocês conseguem moldar o ferro frio? Batam as vezes que quiserem, vale a pena. É malhar em ferro frio. Outro texto. Estas são palavras de Jesus. E certamente que vocês consideram que as palavras de Jesus sejam ainda mais válidas. Enfim, não é que as palavras de Paulo não sejam, porque Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas agora vamos ao próprio Mestre. Vamos ver o que é que o Mestre disse. Vamos a João capítulo 8. João 8. João capítulo 8. E aqui no capítulo 8 vem descrito um diálogo que Jesus teve com alguns judeus. Não vou ler esse diálogo, é um diálogo muito interessante. Mas este diálogo terminou de uma maneira, enfim, muito forte, digamos, para aqueles judeus com quem Jesus está a dialogar, porque Jesus lhes vai dizer, vós sois do diabo. Reparem, versículo 44, João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, versículo 45, não me credes. E agora reparem o que é que Jesus vai dizer no versículo 47. E prestem muita atenção ao que está no versículo 47. Diz assim, quem é de Deus, ouve o quê? As palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Ele está-se a referir a quem? Está a falar para os judeus com quem tinha acabado de dialogar. Não me dais ouvidos. E não me dais ouvidos porquê? O que é que ele diz a seguir? Não sois de Deus. Porquê que aqueles judeus com quem Jesus estava a dialogar simplesmente não conseguiam captar a mensagem de Jesus? Porque não eram de Deus. E porque não eram de Deus, não tinham a assistência do Espírito Santo. Só funcionavam com as suas psiques. E só funcionando com as suas psiques não chegavam lá. Irmãos, tenham isto, por favor, em consideração quando vocês lidam com pessoas. Vocês têm que reconhecer... E já agora, deixem-me enfatizar um bocadinho mais este aspecto, porque ele é tão importante. E, sobretudo, que agora, e corretamente, a nossa União está cada vez mais a dar ênfase no trabalho de evangelismo. Nós temos que fazer evangelismo. Nós temos que dar testemunho da fé que temos. É um facto. Reparem, disso não nos podemos simplesmente livrar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Nós temos essa responsabilidade. Ninguém venha dizer o contrário, porque isso é falso. No entanto, escutem bem o que eu irei dizer, no entanto, nós temos que ser sábios. Como Jesus disse, devemos ser
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E sabem qual é uma forma... Irmãos, isto para mim é fundamental. Isto tem-me ajudado, isto tem sido uma bênção para mim eu ter este discernimento. Quando eu falo com alguém, reparem, se nós pedirmos a Deus que nos dê discernimento para nós sabermos quem está diante de nós, o Espírito Santo vai nos revelar se essa pessoa tem o Espírito de Deus ou não tem. Se tem o Espírito de Deus, irmãos, vocês podem ter a certeza, estão na frente de alguém que está receptivo àquilo que vocês poderão dizer. Se vocês estão, pelo contrário, na presença de alguém que não tem ou não manifesta sinais de que o Espírito Santo esteja a trabalhar nela, vocês podem fazer o que quiserem, dará tudo em zero. Mais um texto de João, 1 de João, capítulo 4, versículo 6. 1 de João 4, 6. 1 de João, capítulo 4, versículo 6. Reparem, João certamente, quando escreveu isto, já tinha experiência, já tinha absorvido e interiorizado as palavras de Jesus, aquelas que lemos há bocadinho, João 8,47. E olha o que ele diz aqui: nós somos de Deus. Irmãos, a primeira coisa que cada um de nós tem que testar, tem que avaliar é, estamos nós em Deus, sim ou não? Se nós queremos seguir ao Senhor e à sua palavra, e todos os dias mantemos comunhão com o Senhor para andar nos seus caminhos, nós, reparem, não é orgulho nós dizermos eu sou de Deus. Reparem, senão João tinha cometido um erro ao dizer nós somos de Deus. E reparem, quando ele diz nós, ele está a incluir-se em primeiro lugar ele próprio, mas também está a incluir quem? Aqueles a quem ele está a escrever esta carta, ou seja, aos cristãos em geral. Ele diz nós somos de Deus. Agora, se nós somos realmente de Deus, e não devemos ter dúvidas quanto a isso, olhem o que ele diz a seguir. Aquele que conhece a Deus, que nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vocês captaram bem a mensagem que João aqui deixa? Ele diz, nós somos de Deus. E porque somos de Deus, se aqueles a quem nós falamos recebem bem a mensagem, então é porque eles também são de Deus. Lá está, há uma sintonia no pensamento. Como dizem os pagãos em geral, estamos com as mesmas energias. Já ouviram esta expressão? Não é as mesmas energias, estamos no mesmo espírito. E por isso, em sintonia, exatamente, irmão. Estamos em sintonia e então dá para perceber. Mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento que nós temos, mas o espírito que está nela torna pelo menos receptiva à mensagem. Mas aquele que não é de Deus, o que é que João diz? Esse não nos vai ouvir. E mais uma vez, não vale a pena insistir com esses. Conhecem aquelas palavras de Jesus? São palavras muito fortes. Ele diz, não deiteis pérolas a quem? Aos porcos. Já agora, que porcos serão esses? Vocês acham que são os suínos de 4 patas? Não, são suínos, mas são de 2 patas, não de 4. Irmãos, a mensagem é dura, mas desculpem lá, é o que lá está. Lembram-se quando Jesus confiou a missão aos 70? Lembram-se? Venham lá recordar, Lucas 10. Lucas 10. Irmãos, desculpem eu aqui estar a enfocar um bocadinho mais este ponto, mas eu acho tão importante, tão essencial. Lucas no capítulo 10, e vamos ler em primeiro lugar o versículo 1, que diz assim, depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou como? De 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. E depois, mais à frente, o Senhor diz assim, versículo 5, ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Agora reparem, versículo 6, se houver ali um filho da paz, o que é que vocês acham que Jesus quis dizer com isto? Se houver ali um filho de Deus, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Ou seja, não temais, dizei a todos, paz seja, como diz aqui, paz seja nesta casa. Se estiver ali um filho da paz, ele receberá essa paz. Já agora, o que é que Jesus disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, reparem, um filho da paz só pode ser um filho de Deus, porque recebe a paz que só vem de Deus. Então, quando Jesus está aqui a dizer, ao entrares numa casa, não importa, vocês não se importem ao princípio de saber se estão na presença de um filho de Deus ou não. É como nós na primeira abordagem com alguém, a gente não sabe se a pessoa é de Deus ou se não é. Mas ao fim de algum tempo em que nós dialogamos ou tentamos levar a conversa para as coisas espirituais,
ao vermos a reação da pessoa, nós já iremos ter indícios, digo bem, indícios, se essa pessoa é um filho da paz ou não. Olhem que Jesus, como ele instruiu, e olhem que estas instruções para os 70, certamente que elas se aplicam aos nossos dias, sim ou não? Certamente que sim. Olhem aqui, versículo 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa, ou seja, eles deveriam aceitar a hospitalidade que lhes fosse dada. Versículo 8, quando entrares numa cidade e ali vos receberem com o meio do que vos for oferecido, curai os enfermos, que nela houver, e anunciais a vós outros está próximo o reino de Deus. Versículo 10, quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O que é que Jesus deu como missão aos 70? Quando entrares numa cidade que não vos receberem, o que é que deviam fazer? Insistir. E se não recebessem a segunda a mensagem, insistissem uma terceira. Foi isso que Jesus disse? Não. Se não vos receberem bem, ide embora. Só que antes de ir embora, deixar lá uma mensagem de juízo. Irmãos, vocês nem imaginam o que isto tem feito e me tem ajudado a mim. No meu relacionamento com as pessoas, eu vejo, eu tento ver e peço a Deus que me oriente. Senhor, ajuda-me a ver indícios. Quando eu vejo indícios de que a pessoa está aberta e está receptiva à palavra de Deus, irmãos, vocês nem imaginam. Eu tenho uma alegria tão grande no meu coração, eu sinto vontade de me doar àquela pessoa. E reparem, nos meus estudos bíblicos, às vezes eu passo horas. E olhem que as pessoas não me mandam embora. E às vezes eu até digo, já está, não, pastor, esteja à vontade. Estava a saber tão bem, continuo. Quando eu ouço disto, o que é que eu estou a receber? Indícios de que aquela pessoa está como uma esponja a querer absorver. Agora, quando eu vejo que a pessoa não tem interesse, eu afasto-me. Ainda recentemente me afastei de alguém. Eu já tinha avisado, olha, se vocês não manifestarem indícios de que estão interessados, eu vou-me afastar. E acabei-me por afastar. Não estou para perder o meu tempo também com pessoas que não dão um mínimo de indícios de que têm interesse na palavra de Deus. Simplesmente me afasto. Irmãos, isto é muito importante. Porquê é que eu expliquei isto? Porque voltando lá a Daniel 5, onde é que nós estávamos a ler? Portanto, que aqueles que não são de Deus não conseguem captar a mensagem que vem de Deus. Só aqueles que estão em sintonia com Deus é que captam, porque como o irmão disse muito bem, estão em sintonia, estão no mesmo comprimento de onda, na mesma frequência. Ok? Versículo... portanto, ficámos no versículo 16. 16? Ok, é isso mesmo. 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, lá está mais uma vez a recompensa que ele já tinha prometido, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Sabem qual foi a resposta que Daniel deu? Eu gosto tanto desta resposta. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prémios a outrem. Todavia lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha, rei, eu vou ler a Escritura e dar-te a interpretação, mas não penses que é pelos benefícios que tu me queres dar. Eu quero lá saber dos teus presentes. Fica com os teus presentes à vontade. Irmãos, aqueles que estão ao serviço de Deus, não estão ao serviço de Deus pelos benefícios materiais que possam receber dos outros. Eles estão pelos benefícios espirituais que recebem de quem? Recebem de Deus. E muitas vezes os humanos parece que nos querem manipular através de... É como se fazem com os animais. Toma lá uma cenourazinha e o animal, pronto, parece aquele elefante do Jardim Zoológico de Lisboa, toma lá uma coisa e vai tocar a trombeta ou tocar o sino. Nós humanos não... Bom, há humanos que funcionam assim. Aliás, há toda uma corrente da psicologia que é chamada o behaviorismo, que sabe o que é que ensina? Ensina que nós devemos modelar o pensamento e o comportamento das pessoas digamos, treinando as pessoas como se fossem animais. É o que o behaviorismo ensina. Isso agora... Podíamos estender aqui por horas a falar sobre isto. Reparem, nós que somos de Deus não funcionamos desta forma, não podemos funcionar. Não é pelo cheiro do presente que vem a seguir que nós funcionamos. E Daniel diz logo, olha, fica lá com os teus presentes que não preciso dos teus presentes para nada. Mas que não seja por isso que tu penses que eu não vou falar o que tu queres. Eu vou dar a mensagem. Eu vou. E agora vai-lhe dar. Versículo 18.
Ó Rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Porquê? Porque Babilónia tinha se tornado a grande superpotência mundial. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. O que é que isto mostra? Era um autêntico déspota, um ditador. Aquilo que ele queria, aquilo que ele pensava, era aquilo que ele fazia. Isto é uma característica de todos os ditadores, não só naquele tempo, mas nos dias de hoje igualmente, não mudou nada. Versículo 21. Versículo 20. Quando, porém, o seu coração se elevou, e aqui está a fazer referência aqui, recordam-se? Àquilo que lemos no capítulo 4. Quando, porém, o seu coração se elevou, e ele teve quantos meses para se arrepender dos seus pecados? E se ele se tivesse arrependido, certamente que os juízos de Deus não cairiam sobre ele, e ele não teria passado aqueles 7 anos como animal. Passaram-se 12 meses, recordam-se? E ao fim dos 12 meses, ele ainda estava mais arrogante do que parece que tinha estado anteriormente. E uma voz veio do céu e disse, agora acabou, agora vais mesmo sofrer a pena. E sofreu. Felizmente, ao fim desses 7 anos, se converteu. Tudo bem. Mas não precisava de passar por esse sofrimento. Irmãos, não sei se eu enfatizei este aspecto, mas se não o fiz, farei agora ou farei outra vez. Quantas e quantas vezes Deus não quer que nós passemos por situações difíceis na vida? Só que, para não passarmos por essas situações difíceis, convinha que nós, previamente, tivéssemos aprendido lições importantes. Só que muitas vezes, eu falo por mim, somos teimosos e casmurros, e o que é que acontece? Nós não aprendemos as lições que devemos aprender e o Senhor permite que nós passemos por situações difíceis que até nos queria evitar que passássemos. Por isso, não há necessidade, se tivéssemos aprendido. Muitas vezes só aprendemos no sofrimento. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor e é o que acontece com quase todos nós. Então reparem, Daniel aqui está a fazer recordar ao neto Nabucodonosor o que tinha acontecido com o avô. E diz-lhe assim, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que quê? Conheceu o quê? Lembram-se qual era a lição que vimos no capítulo 4, Nabucodonosor tinha necessidade de aprender? Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, reparem, Daniel está a fazer referência, mais uma vez, àquilo que aconteceu, que vem descrito no capítulo 4, versículo 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isto. Belsazar tinha conhecimento do que se tinha passado ou não tinha? Tinha só 26 anos, segundo nos dizem relatos históricos, mas mesmo assim com 26 anos já tinha maturidade suficiente para compreender coisas importantes, não é? Com 26 anos já se é um jovem, não é? Versículo 23, e te levantaste contra o Senhor do céu, olhem como é que Daniel interpretou aquele ato de ele mandar buscar os utensílios do templo, aquilo foi o levantar-se contra o Deus do céu, pois foram trazidos, reparem como se houvesse dúvidas, ele aqui explica, e explicou bem diante de Belsazar. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, olhem aqui mais uma vez os metais da estátua, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Olhem que Daniel aqui, ele não poupou nas palavras. Ele disse exatamente aquilo que Belsazar tinha necessidade de ouvir. Eram palavras fáceis de engolir por Belsazar? Certamente não seriam, mas era aquilo que Belsazar precisava de ouvir. Versículo 24. Então da parte dele quem? Da parte dele de Deus, do Senhor, foi enviada aquela mão, certamente aquela mão poderia ser a mão de um anjo, não é? Mas um anjo que foi enviado por Deus, obviamente. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura.
Esta, pois, é a escritura que se traçou, mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Ele leu, o que lá está, mene, mene, duas palavras repetidas, tekel, outra, e parsim. Esta é a interpretação daquilo, mene. Quer dizer o quê? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Chegou ao fim o reino da Babilónia. Babilónia iria chegar ao fim, naquela mesma noite. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Uau! Isto era só notícias terríveis. Pérez, dividido foi o teu reino e dado a quem? Aos medos e aos persas. No próprio livro de Daniel, aqui neste capítulo 5, nos é dito o nome do reino que sucedeu ao reino de Babilónia. Nós nem precisamos de recorrer à história, porque o segundo reino, o terceiro, são mencionados pelo nome. A Medo-Pérsia vai ser o segundo. Babilónia, tu és a cabeça de ouro, tinha dito Daniel a Nabucodonosor. Portanto, não há problema nenhum a identificar o primeiro reino da estátua. O segundo, vem cá revelado claramente, os medos e os persas que seguiriam. O terceiro, no capítulo 8 de Daniel, também é revelado, a Grécia, no capítulo 11 também. O quarto não é revelado o nome, já agora. Já dou aqui esta dica. O quarto império não é revelado o nome, mas através de Jesus, quando Jesus no capítulo 24 de Mateus, que é conhecido como o sermão profético, diz, quem lê entenda, quando vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na cidade fujam para os montes, etc, etc. Então reparem, quando Jesus faz referência ao profeta Daniel, faz referência à abominação da desolação. E segundo Lucas, ao comentar o mesmo texto de Mateus 24:15, só estou aqui não estou a aprofundar, só estou a fazer assim. Lucas diz, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Ora, quais foram os exércitos que sitiaram a cidade de Jerusalém? Os exércitos romanos. Então, quando Jesus fez referência ao profeta Daniel, indiretamente citou que reino? O reino de Roma. Compreenderam este pormenor? Vamos avançar. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Ou seja, o Belsazar fez questão mesmo assim de dar estes presentes. E aqui reparem, Daniel não oferece resistência. E sabem porque é que ele não ofereceu resistência? É como se ele estivesse a pensar, oh rei, pronto, se te dá prazer dar-me essas coisas, pronto, olha, dá lá isso. Isto não vai servir de nada. Porque o teu reino já chegou ao fim. O que é que me interessa ser o terceiro no teu reino se o teu reino está para acabar? Esta noite. Olha o que diz agora o texto, no versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, já de outro reino, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Babilónia chegou ao fim. Uau! Irmãos, sabem o que é que isto significa? Não vivemos nós hoje num período da história que é os últimos dias da história deste mundo. E não sabemos nós, através do livro de Apocalipse, que o grande poder que dominará o mundo inteiro nos últimos dias, antes da vinda de Jesus, é o poder de Babilónia? E sabem uma coisa? Uma das mensagens que nós temos que dar ao mundo, como é que normalmente nós dizemos que a nossa missão como adventistas do sétimo dia está registada aonde? Nas mensagens dos 3 anjos. E o que é que diz a mensagem do segundo anjo? Caiu o quê? Babilónia. Sabe uma coisa? Este capítulo 5 que acabamos de analisar é um capítulo atualíssimo. Porque a mensagem que Daniel, escutem isto, a mensagem que Daniel deu ao rei Belsazar é a mesma mensagem que nós hoje temos que dar ao mundo, que Babilónia está para cair. É evidente que o tempo de aproximação é diferente. Reparem, Daniel deu aquela mensagem, naquela mesma noite caiu. Nós sabemos que não vai ser nesta noite, nem vai ser amanhã, seguramente, mas está para cair. E já agora, há um pormenor que eu aprendi com este autor do livro, o Jacques Ducan. Sabem que no texto, por exemplo, grego, lá em Apocalipse 14:8, diz, caiu Babilónia. E o tempo verbal caiu está no pretérito perfeito, ou seja, no passado. Como é que nós podemos falar de um acontecimento que ainda está no futuro com verbos que se referem ao passado? Sabem porquê? Reparem, quem escreveu Apocalipse foi João. João era judeu, embora ele tenha escrito em grego, como já vos disse, e por isso deu erros ortográficos,
que é uma das coisas que os críticos criticam, que o livro do Apocalipse tem vários erros ortográficos. Imaginem eu a pedir a cada um de vocês para escrever uma redação em inglês, não é? Ou numa língua estrangeira. Às vezes até na nossa própria língua lá vai um erro ou outro, quanto mais numa língua estrangeira. Coitado do João, muito fez ele. Então reparem, João, embora tivesse escrito em grego, mas ele pensava como um judeu. E sabem como é que os judeus pensavam em relação ao futuro? Sabem como é que os judeus encaram o futuro? Olhem, uma imagem diz tudo. Os judeus encaram o futuro como alguém que está a caminhar de marcha atrás. Reparem, eu estou a caminhar para o futuro. E porquê que é de marcha atrás? É de marcha atrás porque o futuro está nas minhas costas e eu não sei o que é que está atrás de mim. Nós não conhecemos o futuro. Mas todo o passado está diante de nós. A gente conhece o passado todo porque está diante de nós. Mas o futuro está desconhecido porque está de costas. Agora, mais, quando diz caiu, caiu é passado. Então o que é que isto denota? Que é dada uma certeza tão grande como o acontecimento está no passado. Assim como o passado é certeza, é garantia, caiu Babilónia, ou seja, passado. Mas o passado é garantia, ou seja, a garantia daquilo que irá acontecer no futuro é tão grande como se fosse um acontecimento do passado. Essa é a lógica que está por trás do tempo verbal caiu, caiu Babilónia. Irmãos, essa é uma das mensagens que nós temos de dar ao mundo hoje. A mensagem de que Babilónia vai cair. E que todos aqueles que estão ligados ao Senhor, esses não cairão. Porquê? Porque passará o céu e a terra, como disse Jesus, porém as minhas palavras não hão de passar. Que Deus nos ajude não só a permanecermos firmes no Senhor, mas também a não termos receio de dar esta mensagem ao mundo. Que tudo aquilo que não é de Deus vai cair. E vai cair estrondosamente, como Babilónia do passado caiu. Bom, eu disse no princípio que queria, mas não deu. Só ficámos pelo capítulo 5, vamos ficar por aqui e então, quando retomarmos, vamos então retomar o capítulo 6. Ainda muita coisa nós temos para descobrir neste livro de Daniel, mas vamos com o tempo. Não estamos aqui em nenhum contrarrelógio, eu agradeço a vossa paciência. Vamos terminar com uma oração, tá bom? Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo privilégio que é nosso de podermos ter estado aqui reunidos em Teu nome. Agradecidos estamos, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que nos ajuda a compreender quem Tu és, quem nós somos, qual é o plano que tens para nós, qual é os Teus planos ao longo da história. Ó Senhor, muito obrigado também por nos revelar, Senhor, que assim como o grande poder do Império de Babilónia caiu, também o grande poder da Babilónia atual irá cair. E apenas e só aqueles que estiverem contigo, aqueles que tiverem fundamentado a sua vida na Tua palavra, que é uma palavra que não passa. Como Tu próprio disseste, os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras não hão de passar. E da mesma forma, todos aqueles que fundamentaram a sua vida na Tua palavra, esses não hão de passar. Como a Tua palavra diz, esses permanecerão para sempre. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti mais do que nunca, porque os tempos em que estamos a viver são cada vez mais difíceis. Mas ajuda-nos, Senhor, para que não possamos desistir desta caminhada e um dia, Senhor, possamos ouvir da Tua boca aquelas palavras: vindo benditos de meu Pai, herdai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ó Senhor, que nos ajudes na nossa caminhada, nos dês a coragem para perseverarmos, para podermos chegar ao fim e assim um dia podermos habitar contigo por toda a eternidade. Senhor, ajuda-nos a vencer aquilo que é necessário ser vencido e ajuda-nos a confiar, Senhor, que em Ti nós podemos encontrar a graça e o poder para vencer todo o defeito de caráter, todo o pecado que ainda nos assedia. Fica, pois, connosco, Senhor. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.